sacaneou a gente, que o time não jogou o que podia. E aí eu vou e vejo o videotape. E no videotape eu vejo que não, os jogadores não faltaram com empenho, o time não jogou tão mal, e o árbitro também não foi tão duro com a gente. Então, essa separação da emoção da razão, eu acho que o Boto traz naturalmente. Ele é um cara habituado com isso, acredita em processo, acredita em metodologia, acredita em planejamento, e é essa linha que a gente vai seguir, né? O Boto chega dia 28 de dezembro no Brasil. Papi, boa noite. O Estatuto do Flamengo carimba a pasta do vice-presidente. Tem que ser vice-presidente de finanças, vice-presidente de futebol. Eu pretendo acabar com isso na minha gestão. O conselho diretor vai funcionar como conselho de empresa. Esses caras vão dar para a gente o que eles têm de mais importante, que é a experiência e o aconselhamento deles. Nenhum deles vai se meter com o dia a dia. Todos eles vão assinar um termo, aliás, já assinaram, dizendo que eles entendem que eles vão receber, eventualmente, um deles vai receber a camisa 6, né, carimbada, vice-presidente de marketing. Mas ele não vai jogar de lateral esquerdo. Isso é porque o estatuto reza dessa forma. Então, ao invés de ter os 19 que são convencionais, nós devemos ter 14, nós estamos consolidando pastas, menos vice-presidente, e eles vão atuar como conselheiros. Ato contínuo, nos primeiros 90 dias da minha gestão, da nossa gestão, eu vou fazer uma moção ao Conselho Deliberativo, pedindo que eles sejam alterados de vice-presidentes específicos, para que estatutariamente você tenha conselheiros, e que você coloque no estatuto essa profissionalização que eu trago por opção. Então, eu espero que o Flamengo dê um passo além nesse sentido. Muita gente fala, não, quando o clube é SAF, ele é muito profissional. Não tem uma linha no Estatuto do Flamengo que diga que a gente não possa se organizar de maneira profissional. Não precisa ser SAF. Você pode fazer isso, não precisa de ninguém. Eu vou fazer por opção e, como eu espero deixar um legado para o clube, eu espero que o Conselho Deliberativo abrace essa possibilidade, encampe isso e que, ao final do primeiro trimestre do ano que vem, a gente tenha no Estatuto do Flamengo esse regramento de qual é o papel de cada um dos vice-presidentes do Conselho Diretor. Nós temos discutido, primeiro, o conceito, como que a gente quer que a área seja, sem pensar em nomes. É como se a gente estivesse refundando o Flamengo. Então, vamos construir uma casa nova. Como é que ela vai ser? Vai ser assim, vai ser assado. E depois nós estamos olhando para as peças que nós temos e estamos vendo se a televisão fica bem aqui, esse sofá é adequado, essa mesa está adequada, essa geladeira. Então a gente está exatamente nessa fase. Por razões óbvias, o Boto conhece alguns desses profissionais sobre relatórios que a gente tem. Estava comentando aqui sobre o processo de transição, que você não tem acesso a muitas informações, ainda infelizmente a gente não teve. No caso do Bruno Spindel, especificamente, eu conheço o Bruno muito bem, foi eu que trouxe o Bruno para o Flamengo em 2012, quando eu fui vice-presidente de marketing, a gente trouxe o Bruno como gerente comercial da área de marketing, então conheço ele bastante bem. O título do Bruno como diretor de futebol, vamos combinar, ele não é diretor de futebol desde o início. Ele carregava o título de diretor de futebol, mas ele é um diretor de contratação, ele é um diretor de negociação, ele é um excepcional trader, tá certo? É um cara que entende muito disso. A gente está falando aqui de câmbio, de exposição a câmbio, é um dos caras que mais entende disso no Flamengo. Se eu tivesse que botar numa mão, é o Bruno. O Bruno veio de mercado financeiro, então o Bruno entende bastante disso. Mas eu gostaria que o Boto, chegando, tivesse contato com as pessoas para verificar se o desenho que a gente tem da estrutura se funciona com A, com B, com C. Então, como esta etapa não aconteceu ainda, o que eu tenho conversado com ele é a minha impressão sobre cada uma dessas pessoas. Mas o que eu tenho dito é o seguinte: olha, algumas pessoas eu conheço muito, outras eu não conheço nada, outras eu conheço mais ou menos. Eu entendo que você vai chegar e você vai, de alguma maneira, avaliar o seu time. Eu tenho dito e repito, eu não vou me meter nas escolhas que o diretor técnico tem que ter, Pedro. Não vou. Eu não vou jamais dar a nenhum profissional do Flamengo a possibilidade de dizer: mas você mandou fazer isso ou aquilo. Nós vamos discutir, vamos consensar. Claro que a caneta, no fim das contas, é minha, mas eu entendo que eu vou muito mais na linha de vetar decisões do que de tomar decisões por eles.
Então, nesse caso, eu preciso esperar que ele chegue, né? Que ele conheça as pessoas. Em alguns casos é muito diferente, quer dizer, você pega um caso de um técnico, o Boto viu várias vezes todos os últimos 25 jogos do Flamengo. Nós falamos sobre isso. Então, de alguma maneira, ele tem condição de avaliar o trabalho do Felipe, ainda que ele não tenha falado com o Felipe até agora. Como é que você faz isso em relação a um Bruno, que é um diretor de negociação, ou a quem está na área médica, ou quem cuida da base? Você não consegue fazer. Então, seria injusto com quem está no clube, você tomar decisões precipitadas, e eu acho que seria também inadequado com o Boto que está chegando, de você induzir ele sobre A ou sobre B. Então, isso é uma coisa que vai acontecer naturalmente, eu acho que não vai demorar muito tempo, mas eu espero que até fevereiro a gente tenha uma visão mais ampla disso. Por quê? Porque nós sabemos o que nós queremos. Então, se ele chegar e disser, eu quero um sala e 2 quartos, conjugado, uma suíte e tal, chega lá, só tem um quarto, não tem sala, ele vai tomar a decisão que ele julgar adequada pela substituição. Mas essa é uma decisão que ele vai tomar em função do conceito que a gente desenvolveu até agora e do conhecimento que ele vai ter adequadamente. Sua gestão, a data prevista para a inauguração ainda é de 2029? Como vai ficar esse projeto de construção do estádio do Flamengo na sua gestão? Obrigada. Bom, vamos lá. O estádio do Flamengo, essa discussão ficou um pouco contaminada pelo processo eleitoral. Não existe um estudo de viabilidade econômica e financeira desse estádio até agora. Nós não temos. Ninguém constrói uma casa própria do zero se você não tiver um estudo desse. E com o Flamengo não pode ser diferente. Isso não é um projeto importante para o Flamengo, isso é o projeto da vida do clube. De toda a história é o mais importante. Então eu tenho dito que é o seguinte, nós vamos fazer o nosso estádio, mas não vai ser a custa de performance esportiva, como aconteceu com São Paulo, de 53 a 70, nem vai ser a custa de um endividamento brutal, como o que aconteceu com o Corinthians. O Corinthians, em 12, era campeão da Libertadores e Mundial, e os torcedores declamavam, né, para todo mundo que daqui a 2 anos nós teremos um estádio, aí o Coringão vai ser imbatível. Você olha, 12 anos depois, o Corinthians tem um estádio, não consegue ter uma competitividade esportiva como já teve naquela época, e tem um nível de endividamento brutal. Então, nós não vamos incorrer nos mesmos equívocos aqui. Então, na sua pergunta, nós vamos construir o estádio, sim, no ritmo que a geração de caixa e de resultados do Clube de Regatas do Flamengo não prejudiquem a performance esportiva do clube, que em números aí, que o meu amigo Rodrigo gosta, tem que ser 220 milhões ano, que é o que deprecia o ativo do Flamengo. Se olhar a depreciação do balanço do Flamengo, é de 220 milhões ano. Depreciação do Flamengo é jogador. Se você não encher o tanque com 220 milhões por ano, você vai caindo com o tempo. Então, nós vamos continuar com esse nível de performance esportiva. 2, nós não vamos endividar o clube a ponto de que em algum momento ao longo dessa trajetória a gente tenha que virar SAF. Nós não vamos fazer isso. Então nós vamos buscar o dinheiro dentro de casa, nós temos que aumentar o faturamento, aumentar a margem operacional. Isso aí deve trazer um dinheiro adicional importante. Se isso acontecer em 4 anos, oxalá, façamos em 4. Se acontecer em 5, nós vamos fazer em 5. Se for em 6, nós vamos fazer em 6. Mas nós não vamos nem comprometer a performance esportiva do clube, nem vamos, de alguma maneira, tomar dinheiro de alguém para virar SAF. Ao ponto da nova gestão do Boto, por exemplo, já saber qual é o orçamento que o Flamengo tem, qual que é a grana que o Flamengo tem para poder investir no elenco para 2025? Claro que sim. Qual é esse valor? Eu não vou te falar, porque na hora que eu falar isso, as coisas ficam mais caras para o Clube de Regatas do Flamengo. É muito ou pouco? Eu acho que é o adequado para o Flamengo fazer um grande ano em 25. Aqui, Luiz Assado UOL. Nos últimos dias, o Flamengo publicou nas redes sociais o Landim dando a camisa 10 para o Arrascaeta. Queria saber como é que você viu esse anúncio, tá? Tem poucos dias do fim da gestão, e você citou um pouco dessa transição que não aconteceu ainda, também como foram esses seus primeiros dias de governo e agora que vai poder, de fato, ter essa transição. Obrigada. Uma ótima pergunta. Há 2 anos atrás, eu trouxe essa ideia para o presidente do clube.
camisa 10 deve ser do Arrascaeta. E eu sempre dizia, mas está cedo, o Diego vai ficar muito tempo com a gente ainda, não é agora. E eu dizia, mas olha, presidente, na hora que a gente der a camisa 10 para o Arrascaeta, a gente devia comprar 1 milhão de camisas da Adidas. A gente devia ter o número 10, o transfer do número 10 em todas as lojas do Brasil. A gente devia ter o nome de Arrascaeta como transfer em todas as lojas do Brasil. A gente devia alavancar a relação que a gente tem com o Mercado Livre e fazer com que esses caras entregassem 24 horas em qualquer lugar do Brasil a camisa 10 do Georgian de Arrascaeta. 2 anos depois, a gente entrega o número 10 para o Arrascaeta, não tem camisa tamanho G nas lojas, nenhuma loja sabia que isso ia acontecer, a gente não tem o número 10, nem o nome dele nas lojas para a gente vender. Eu estimo que o Flamengo deixou de 10 a 12 milhões na mesa com esse tipo de atitude. Então, como torcedor, eu acho absolutamente meritório que a camisa 10 seja do Arrascaeta. Eu já defendi isso há um tempo. Fazer dessa forma é uma prova de amadorismo e de queimar dinheiro desnecessariamente para o Flamengo. É uma pena, mas está feito. Que o Jorge Jesus esteve aqui, vocês foram muito próximos, você é muito próximo de Jorge Jesus. Queria saber se ele teve participação nessa indicação, se vocês conversaram sobre a escolha do José Botto. E emendar uma segunda rapidinho, se me permite. Você falou que o Flamengo vai precisar vender jogadores. O Flamengo pode ter que vender titulares também em 2025? Bom, vamos lá. Sobre o Jorge. O Jorge, eu acho que para todos os rubro-negros ele é uma personalidade queridíssima, né? E assim, é uma característica pessoal. Quanto mais eu gosto da pessoa e eu mais tenho envolvimento emocional com ela, menos eu considero a sugestão racional dela. Porque eu acho que ela pode ter um nível de contaminação. Tá certo? Então você trabalha 10 anos com alguém, você se dá bem com ela. Você só fala das qualidades. A tua relação com essa pessoa, ela se dá dessa forma. Significa dizer que comigo, no Flamengo, seria da mesma forma? Não. Então, eu não tive uma conversa com o Jorge especificamente sobre o Botto, mas nós tínhamos outras conversas que falavam sobre planejamento, sobre estruturação, sobre a experiência de alguma maneira estar no Brasil, de como é que está sendo no mundo árabe, enfim. Mas hoje em dia a internet permite que a gente tenha acesso a praticamente qualquer assunto sobre qualquer pessoa, né? Então vocês sabem, né? O trabalho de pesquisa que vocês fazem antes de vir aqui conversar comigo, o que eu falei há 1 mês atrás, 3 meses atrás, 6 meses atrás. No caso do Botto e desse cara, você vai lá, busca, tem farto material para você avaliar os caras. Então esse tipo de indicação personalista não é tão relevante, né? A outra foi sobre... Em relação à venda de jogadores. Eu te diria o seguinte, se você for olhar nos últimos 5 anos, o Flamengo, o maior volume de dinheiro não veio necessariamente de titulares. Veio de jogadores que estavam subindo, que eram promissores e que estavam indo para frente. Então, às vezes o jogador que é titular, que está com 30, 31 anos de idade, que falta 1 ano para acabar o contrato dele, apesar dele ser muito importante para você, do ponto de vista econômico, ele não tem tanto valor para quem vai comprar, porque você 30 e ele vai ficar de 4 anos, talvez aos 34 ele não esteja performando dessa forma. Então você, jogador no início da carreira dele, ele tem um valor maior do que pela expectativa que ele pode ter no futuro. Então isso é uma assimetria que você tem no futebol, né? Ou você acaba vendendo muito mais a expectativa do que a realidade do atleta. Então isso não é necessariamente verdadeiro. Pode acontecer? Pode. Mas não é o que normalmente tem acontecido no futebol brasileiro como um todo, né? E no Flamengo também não tem acontecido. Mas eu acho que isso é muito mais uma questão de fato, da vida como ela é, do que uma escolha do clube. Tá bom? Bom, pessoal, eu vou ter que ir para...